a morte e a ressurreição do nosso irmão Jesus, o tanto que ele sofreu, ele chorou, ele teve medo, assim como nós, porque ele era um espírito evoluído, mas foi humano como nós, sentiu também as mesmas dores que nós, e hoje estamos ali aguardando a ressurreição dele amanhã. Que possamos pegar esse momento e junto na sua cruz, deixarmos morrer tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que não faz mais sentido para a gente, para a nossa caminhada. E amanhã, quando ele comemorarmos, relembrarmos a ressurreição dele, que possamos dentro de nós também renascer coisas boas, lembrarmos que o nosso espírito foi criado para ser amor, para ser alegria, para ser paz. Que possamos nos lembrar disso amanhã, no primeiro momento que acordarmos, olharmos para dentro de nós e buscarmos aquele amor que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair nas maldades e nas tentações deste mundo. Livra-nos sempre de todo o mal. Com essa oração, pedimos licença a toda a espiritualidade desta casa para darmos início no estudo da tarde. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma boa tarde a todos. Uma certa madrugada, um ladrão pulou o muro da casa de um idoso, rapidamente chegou ao quarto onde ele descansava e disse: passe-me tudo o que você tem. O idoso disse para ele: calma, meu irmão, eu não tenho arma. É dinheiro que você quer? Sim. Olha, tudo que eu tenho são R$170. Está no envelope ali dentro da gaveta. Você pode pegar para mim, por favor? O ladrão meio, zangado, mas foi. Não, moço, esse envelope é meus exames que eu vou levar para o médico, é o outro. Ah, esse mesmo. Por favor, conta para ver se eu não me enganei. O ladrão contou, tá certo. Sabe, moço, enquanto você estava contando o dinheiro, eu vi que você é mais alto, mais encorpado. Eu ganhei 2 calças novas, 2 camisas novas. Você aceita? Aceito. Ah, e tem na caixa ainda 2 cuecas, 2 pares de meia e um cinto. Posso colocar junto? Pode. Moço, você está com fome? Sabe, é que sobrou um pouquinho de comida, Um punhadinho de carne, um pouquinho de arroz e feijão. Posso fazer um prato? Pode. O idoso esquentou, o ladrão sentou na mesa, pôs a arma do lado e começou a comer. Moço, você tem filho? Tenho 2. Então eu ganho também muito brinquedo. Posso arrumar uns brinquedos para você levar? Pode. Posso pôr também uma cesta? Eu ganho muito alimento? Pode. O ladrão terminou de comer, estava com fome, porque limpou o prato. Pegou o dinheiro, pegou a arma, cheia de sacola. Aí o idoso falou assim: como é que você vai embora agora? Ué, da mesma forma que eu fiz, eu vou pular o muro. Pelo amor de Deus, moço, não faz isso, que perigo. Imagine algum vizinho na madrugada vendo você pular um muro. Vai pensar que você estava com más intenções e outra, você pode cair, se machucar. Faz o seguinte, aqui é a chave do meu portão. Você sai. Depois, se você puder, você tranca e joga por debaixo do portão. Porque assim,
todo mundo vai ver que você não estava com más intenções, que você entrou na minha casa, você foi bem-vindo. E vá, meu irmão, vá com Deus. O nome do ladrão, nós nunca descobrimos. O nome do idoso assaltado era Francisco Cândido Xavier. Somente o Chico, né, gente? Para dar uma lição como essa. Eu sei que vocês estão pensando, ele foi assaltado e não daria para a gente ter essa reação. Tá. Uma lição que a gente pensa, só o Chico. Na verdade, a lição não é do Chico. A lição é de Jesus. É que o Chico estudava, aprendia e aplicava os capítulos, os ensinamentos de Jesus. Com certeza, Chico estudou muito bem. Se alguém te ferir numa face, você ofereça a outra. Primeira coisa, concordo com vocês, no mundo violento, talvez a gente não tivesse a oportunidade de fazer essas mesmas coisas que Chico. Mas vamos lá. Vocês já ouviram falar de sintonia, não ouviram? Qual vocês acham que era a sintonia de Chico 24 horas por dia? Quem acompanhava Chico? Quem protegia Chico? Já começa aí. Então a vibração de Chico, que era bem, neutralizava, diminuía muito a ação do mal. Começa aí, gente. Então muitas atitudes que poderiam ser pior, na presença de alguém que emana o amor, pode ser amenizada ou neutralizada. Já começa aí, a vibração de Chico. E esse oferecer a outra face é você começar a ver as situações de uma outra forma. A gente sabe que às vezes a pessoa reage na hora do nervoso com atitudes e ameaças que pioram. Um orador uma vez contou que o ladrão já tinha roubado, já estava virando as costas, quando uma das infelizes que foi assaltada, estava amarrada, falou: eu vi sua cara. A hora que eu te entregar para a polícia, você vai ver. Ele voltou e esfaqueou a moça. Então o Chico teve atitudes que foi desarmando qualquer ação ali mais violenta, né? Então o Chico, gente, com certeza, não só para essa lição. O Chico, ele se encaixa em qualquer tema do Evangelho. Então hoje, como a Fátima falou, prestando essa homenagem a Chico, nós estamos falando do capítulo Bem-aventurados puros de coração, né, Fátima? Porque o Chico se encaixa em todas as lições. Porque o Chico, gente, foi o Evangelho vivo de Jesus. O Chico, ele transcende o nosso senso de entendimento, de compreensão, de presença, de vivência do Evangelho. Chico, ele fazia do Evangelho de Jesus, gente, a sua bússola, o seu norte. Toda a vida de Chico estava pautada no Evangelho de Jesus. Tanto é que Chico dizia: eu creio que a importância do Evangelho de Jesus para a nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol para o sustento da vida. Vejamos o entendimento de Chico sobre a ideia do que representa o Evangelho, comparando-o ao sol que sustenta a vida, a importância do sol para a nossa vida. Então Chico está nos dizendo: o Evangelho é o sustento da nossa vida, gente. O Evangelho é a força que norteia o nosso crescimento espiritual. Então Chico fazia como todos nós deveríamos fazer, do Evangelho o nosso roteiro, a nossa regra de conduta em todas as circunstâncias da nossa vida. O ser o nosso norte, a nossa bússola. Mas, para que o Evangelho, gente, norteie, seja o roteiro da nossa vida,
muito bem colocado por Kardec, quando se fala de evangelho, nós temos que ver qual é o caminho que nós vamos seguir do evangelho. Porque dependendo da vertente que a gente seguir, pode criar controvérsias, pode criar discussões e conflitos. Se nós caminharmos para a vertente da teologia, gera-se conflitos. Como se diz, muito matou e ainda muito se mata em nome de Deus. Quantas guerras ainda? Se a gente caminhar para a vertente da história, pode criar controvérsias, sim. Mas quando nós escolhemos a vertente da moral, a vertente que toca o nosso coração, essa é inabalável. E Kardec, ele explica direitinho isso para a gente, lá no início do Evangelho, quando ele diz, os textos evangélicos são complicados. Sabe por quê? É tudo junto e misturado. Então tem a parte histórica, tem a parte que fala ali, no mesmo texto, da vida de Jesus, tem aquelas palavras que foram dogmas para as igrejas, os milagres, tudo isso, gente, são vertentes que podem criar controvérsias e contradições. Mas a parte moral, o ensino moral que está contido junto, esse é inabalável. Porque de forma clara e objetiva vai tocar o nosso coração. É assim, gente, que Chico entendia o Evangelho de Jesus. Precisa tocar o nosso coração. Chico não caminhava para a vertente de teologia, não caminhava para a vertente da historiedade vazia. Chico, gente, buscava e encontrava no Evangelho consolo, o alento, para que ele pudesse se estruturar e dessa forma, seu alento e a estrutura para o seu próximo. Chico buscava e encontrava no Evangelho palavras de consolo, de conforto, palavras de orientação. Consolado, confortado e orientado, ele também podia consolar e orientar o seu próximo. Então, gente, quando a gente vê essa frase de Chico, né? Creio que a importância do Evangelho para a nossa evolução é igual à importância do sol para o sustento da vida, a gente vê a sabedoria e a grandeza do espírito de Chico, porque não há comparação melhor, gente. Da mesma forma que o sol é imprescindível para a vida, o Evangelho é imprescindível para o nosso alento, para a nossa evolução, para a nossa vida. É imprescindível para que a gente compreenda aquele sentido que Jesus veio dar à vida, gente. A vida futura, a vida imortal. Então, com certeza, gente, foi isso que Chico fez da sua vida. Buscou no Evangelho e tornou os ensinamentos do Evangelho roteiro para ele vivenciar. E desta forma, Chico deixou de legado para o Evangelho a exemplificação. E deixou também um legado como trabalhador de Jesus. Esse espírito, gente, que dividiu a história em duas partes, o antes e depois da vinda dele. Jesus, esse espírito que trouxe para nós a vivência da lei divina, da lei do amor. Jesus foi então esse espírito que trouxe para nós o melhor
a melhor regra de conduta o seu evangelho. Mas aí, para que a gente possa entender toda essa importância do evangelho, a gente precisa conhecer, gente, alguns aspectos do evangelho, e aí a gente vai compreender também alguns aspectos de Chico. Um desses aspectos, quando Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim ajudar vocês a cumprir. O que seria esse cumprir a lei e não destruir? O que significa esta frase? Significa que para cumprir é necessário você vivenciar o que você ensina. E nessa vivência, Jesus precisou fazer alguns reparos, gente. Alguns reparos naquela estrutura rígida. Alguns reparos na estrutura da lei de Moisés, da parte humana. Nós sabemos que Moisés foi um grande legislador, mas tinha a parte divina e humana. A parte divina é intocável, gente. Os mandamentos divinos que resumem a lei divina, intocável. Para todos os tempos, para todos os povos. O que precisa é compreendê-las, não precisa de reparo. Mas a parte humana, gente, muitas vezes são necessários reparos. Porque a parte humana, trazidas ou por missionários ou pela própria constituição humana, é de acordo com o nosso padrão evolutivo. Geralmente elas são disciplinadoras. Então as leis de Moisés eram rígidas na parte humana, sim, mas era necessário. Mas Jesus precisou fazer alguns reparos. Era necessário para se compreender as leis divinas. Mas Jesus não era crítico, ele não criticava por criticar. Quando ele apontava um reparo, ele mostrava o porquê. E já dava, então, o que precisava ser substituído. Um exemplo mais simples. Jesus era muito cobrado por realizar curas ao sábado, não é? Porque a lei de Moisés, da parte humana, proibia qualquer atividade no sábado, inclusive a cura. E Jesus veio fazer um reparo. E aí Jesus sempre usava elementos que eles compreendiam. Então Jesus diz: dentre vós que tiver uma ovelha perdida no sábado, não sai para procurá-la? Não vai voltar só quando encontrá-la? Se podes fazer isso com uma ovelha, por que não para salvar a vida de uma pessoa? Fazer o bem nunca vai ser proibido. Então olha o reparo que Jesus colocou. Necessário descanso, Moisés estava correto. Um povo que vivia escravizado, gente, trabalhava até a exaustão. Então havia a necessidade do descanso, mas não do comodismo. Não pode ser desculpa para que a gente não pratique o bem. O bem não tem hora, gente. Basta a gente estar à disposição e alguém precisar. O bem tem que ser praticado. Então esta era a forma que Jesus procurava ensinar, mostrando que as leis divinas precisam ser compreendidas. E o Evangelho era a melhor forma de praticar a lei divina. Então esse era o comportamento de Chico, gente. Chico buscava no Evangelho o que ele podia aplicar, o que ele podia vivenciar, o que ele podia exemplificar, não apenas o conhecimento. Mas vejam, Chico não buscava apenas o conhecimento, porque Chico sabia da importância do conhecimento.
Mas conhecimento, gente, sem prática, ele se torna, bem dizer, inútil. Então, Chico sabia da importância. E Chico estudava, viu? Talvez não quanto ele quisesse, mas ele estudava. Porque Chico falava, não posso dar trabalho para a espiritualidade. Porque muitas pessoas falam assim, eu não preciso estudar, já sei tudo. Talvez nós não precisamos, né? Mas como o Chico precisava, né? A gente não. Porque, gente, quanto mais conhecimento, quanto mais a ferramenta está apropriada, mais fácil é o trabalho. Então Chico sabia que ele tornaria o trabalho da espiritualidade um pouco menos complicado, porque ele dizia, eu dou tanto trabalho para a espiritualidade. Então o Chico estudava assim, gente, todos os dias, seguindo a orientação de Emmanuel quando eles começaram a parceria. E principalmente, Chico estudava o Evangelho. Então, gente, essa obra grandiosa tem um tesouro espiritual, o Evangelho, que a gente não consegue dimensionar o valor, gente. E os 4 evangelhos, escritos pelos 4 evangelistas que compõem o Novo Testamento, cheio de parábolas, de mensagens, profunda, uma obra extensa, sim, mas necessária e importante para nós. Vamos supor, nós gostamos de tudo mais fácil, vamos supor que a gente tivesse a capacidade de reduzir essa obra maravilhosa, rica e extensa do Evangelho em 3 palavras. Supomos que a gente conseguisse. Essas 3 palavras seriam Evangelho, humildade, amor e exemplificação. Essas 3 palavras, essas 3 virtudes, sem humildade, sem amor, sem exemplificação, não existiria cristianismo. Então, se nós queremos ser um bom cristão, nós temos que, no exercício da nossa vida, vivenciar, praticar humildade, amor e exemplificação. Lógico que Jesus é o maior exemplo. Demonstrou isso para nós. Deixou de forma clara e precisa a necessidade de vivenciar o Evangelho. Porque Jesus foi, gente, o ser humano mais perfeito que esteve na Terra, exemplo de humildade, exemplo de amor, exemplo de exemplo. Então, as 3 virtudes necessárias para vivenciar o Evangelho é humildade, amor e exemplificação. Vamos dizer que essas 3 virtudes são indicadores se eu sou ou não cristão, se eu estou ou não vivenciando o Evangelho. Então, se essas 3 virtudes, humildade, amor e exemplificação, são as marcas de um cristão, nós temos que encontrá-las no cristão. Por isso que a gente precisava conhecer o aspecto do Evangelho, para conhecer o aspecto de Chico. Aí a gente chega em Chico. Porque depois de Jesus, o ser humano que mais, vamos dizer, vivenciou esse Evangelho, que tem essas 3 virtudes, humildade, amor e exemplificação, é Chico. Então Chico, gente, é o ser humano mais próximo para nos ensinar a ser um ser humano cristão. Por que mais próximo? Porque, como a Fátima nos colocou, pela época que Chico teve aqui. Eu sei que tem jovens de mais tempo como eu, tem jovens mais jovens, mas de uma certa forma todos nós tivemos contato, uma convivência com Chico. Outros, como seu Juca, João, Fátima, Selma, né? Estiveram junto com Chico.
Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, ele está presente na nossa vida. E porque ele nasceu em 2 de abril de 1910. E foi desencarnar, gente, somente em 30 de junho de 2002, com acréscimos que a espiritualidade deu para que ele ficasse mais um tempo conosco. Então, de uma certa forma ou outra, ele está presente em nossa vida. Então, ele é o mais próximo dos sentimentos cristãos que Jesus trouxe e vivenciou. Então, Chico não está distante, Chico não é um mito, Chico não é um anjo, gente. Chico é gente como a gente, uma pessoa comum. Mas como, Liliana, você diz que Chico é uma pessoa comum? Sim, pessoas comuns também realizam coisas extraordinárias. Nós podemos dizer que Chico é uma pessoa comum, porque ele veio ao mundo como todos nós. Chico trabalhou como todos nós. Chico teve as emoções humanas como todos nós. Chico era alegre. Talvez os mais jovens conheceram Chico já na sua fase em que ele estava mais debilitado. Mas Chico foi um moço bonito, que gostava de fazer serenata, gostava de ir ao cinema, gostava de carnaval, chorou quando Carmen Miranda morreu, Elis Regina gostava de música, futebol. Para os corintianos em São Paulo torcia para o Corinthians. Eu não lembro se era para o Atlético em Minas, é melhor não. Atlético, e tinha também time do Rio. Então, Flamengo no Rio, aí seu Juca, porque é corintiano. Então, o Chico contava piada, gente. Vocês conseguem imaginar o Chico contando piada? Ele contava piada. O Chico chorava se precisava. Quantas mãezinhas chegavam, né? Que tinha perdido o filho chorando. O Chico abraçava e chorava com ela o tempo todo. E depois dizia assim: minha irmã, pede para Maria. Só um coração de mãe pode entender o outro. Então Chico passou pelas mesmas situações, pelas dores, pelas alegrias, mas aí a diferença da gente como a gente, da pessoa comum como nós. Mas o espírito de Chico era extraordinário. E aí sim, as mesmas situações Chico passava de forma diferente. Chico contava piadas diferentes. Chico assistia filmes e músicas diferentes. Compreenderam? A situação pode ser a mesma, mas a forma como você vive aquilo era diferente. Então, o espírito extraordinário de Chico colocou de forma clara, gente, precisa para nós podermos viver e poder viver com Jesus. Porque espíritos extraordinários mostram a sua extraordinariedade nas coisas comuns. É nas coisas comuns que a gente vê as coisas extraordinárias. Então, Chico, um espírito extraordinário, viveu na vida comum a humildade. E ele demonstrou essa humildade no nascimento. Muito parecido com o Mestre Jesus. Os dois nasceram de forma simples, numa família simples. Chico demonstrou a sua humildade quando começou a trabalhar muito cedo. Mais uma vez semelhante com Jesus. Os dois começaram a trabalhar aos 10 anos de idade. Jesus porque pede a José que ensinasse ele o ofício da carpintaria. E o Chico para fugir do sanatório. Porque o Chico, desde que nasceu, para ele, gente, ver espírito era a coisa mais natural. Às vezes ele até perguntava para a gente: você está vendo? Ah, então ele está vivo. Ah, então ele está encarnado. Via com naturalidade, conversava, e o Chico ouvia. Então, de pequenininho, mal sabia ele se era encarnado ou não, Chico trazia recado dos mortos. E o pai falou: esse menino está louco. Precisamos internar esse menino no sanatório.
Aí, a segunda esposa dele, um anjo na vida de Chico, Cidália, mas esse padre gostava de Chico, não perseguia Chico como os outros não, era o padre Sebastião. Tiveram uma ideia para tirar Chico, escapar Chico do sanatório. Falaram, João, veja só, você pega, coloca o Chico para trabalhar. Vocês são tão numerosos, né? Chico teve 8 irmãos, né? Dos 2 casamentos, mais sobrinha, cunhada, 14 pessoas moravam na casa do Chico. Vocês precisam do dinheiro. Põe o Chico para trabalhar, melhor trabalhando do que internado no sanatório. E Chico, aos 10 anos de idade, vai trabalhar numa fábrica de tecelagem à noite. Chico mostrou a sua humildade, gente, na psicografia. Milhares de mensagens, até em outros idiomas. Chico não tinha nenhum título acadêmico. Mostrou então a sua humildade desde a infância. Precisou mostrar a humildade aos 5 anos de idade, passando por uma situação tão dolorosa que foi a perda da mãe. A humildade de passar pela situação de separar dos irmãos, porque o pai, por ser um viajante, vendia bilhete em outra cidade, não podia cuidar e distribui os filhos. E Chico teve que mostrar toda a sua humildade, vivendo 2 anos, porque ele ficou com a madrinha. E como Chico via, ouvia e trazia os recados dos espíritos, ela dizia que ele estava com o demônio. De 5 aos 7 anos, ele teve que mostrar humildade, porque ele levava 3 surras de vara de marmelo, todos os dias, para tirar, como diz o diabo, do corpo. Espetava um garfo no ventre de Chico, uma criança que ficava horas sangrando, e ainda deixava ele sem se alimentar. 2 anos. Chico teve que mostrar a humildade quando o pai casa novamente. Cidália pede para reunir, ele diz que ela era o anjo que a mamãe prometeu, mas que ele gostava muito da sua madrinha. Ela só era um pouquinho nervosa, mas ele agradecia muito a madrinha, que foi a melhor professora que ele teve, de paciência e resignação. Chico precisou mostrar toda a sua humildade quando o anjo que mamãe mandou foi embora, ele já na juventude. Quando Cidália morre, o pai queria novamente separar os irmãos. Chico falou, não, eu assumo a responsabilidade de todos. Com um trabalho humilde, gente. Chico nunca ganhou, nunca teve salários altos, não. Tá? Quando ele trabalhava na tecelagem, à noite, estudava de manhã, depois ele ajudava a Cidália numa horta, e depois ele ia vender verduras, com 10 anos de idade, para ter dinheiro para poder estudar, ele e os irmãos. Depois, um pouquinho mais jovem, os mais jovens aqui talvez não saibam o que é isso, mas lá em Minas se fala muito de venda. Venda são essas pequenas mercearias que vendem de tudo. E o Chico foi trabalhar na venda, ele dizia, só era um pouquinho complicado, eu não gostava muito porque eu tinha que vender cachaça. E depois, o emprego mais conhecido de Chico, né? Ele foi ser escriturário no Ministério da Agricultura, 35 anos. Chico nunca perdeu um dia de trabalho, sempre com remunerações baixas. Mas nunca reclamou, ao contrário, Chico falava, eu agradeço, porque o trabalho é uma bênção de Deus que serve para o nosso crescimento e poder praticar o bem, servir. Então o Chico demonstrou, gente, dentro do seu trabalho, da humildade, a disciplina da obediência. Ele foi obediente a todos aqueles que tinham uma posição mais alta e ele obedecia. Uma obediência a Emmanuel, seu orientador, e principalmente obediência à espiritualidade. Ele se colocava como um servidor, seguindo aquele ensinamento de Jesus.
Porque eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente está perto de pessoas importantes, a gente também se acha um pouco importante, né? Você já imaginou? Nós, apóstolos de Jesus, vocês não iam ficar? Eu ia ficar, nossa, me sentindo, né? Muito importante. E Jesus percebeu isso. E aí, né? Para tirar muito daquele encantamento, né? Jesus diz: mesmo o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, e sim servir. Então Chico encaixa direitinho nessa frase de Jesus. Todo trabalho realizado, remunerado ou não, Chico serviu. Serviu como irmão aos irmãos, serviu como amigo aos amigos, e serviu como um trabalhador de Jesus em todas as causas. Então Chico mostrou, dentro da humildade do trabalho, o valor do trabalho, sempre colocando o trabalho acima do trabalhador. Então Chico materializou, gente, aquela frase de João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Essa, gente, é a frase da consciência, é a frase da maturidade, é a frase da consciência da maturidade e da humildade. Foi dita por João Batista no momento que Jesus começa a vida pública. Até então, João Batista era um dos maiores profetas, não é, João? Xará dele. Então ele tinha um trabalho importante. Aí vem Jesus. Perante o trabalho de João, todos os trabalhos são importantes, mas dependendo do momento e da ocasião, alguns trabalhos se tornam mais importantes que outros. É necessário que apareça mais. Então, se João continua no mesmo ritmo, vamos dizer que ia ter concorrência. Brincadeira, né, gente? Mas as pessoas iam se confundir. Então João fala: é necessário que eu diminua e ele cresça. Então João tinha essa maturidade da humildade. Ele sabia reconhecer o tamanho do trabalho. E quando um trabalho tem um valor moral, é porque esse espírito está preparado, gente. Não que os trabalhadores não tenham a mesma importância, mas tem que dar o trabalho de acordo com a capacidade. Então, se o trabalho de Jesus tinha aquele valor, é porque o Espírito de Jesus tinha essa condição. Então, na presença de um valor maior naquele momento, o outro trabalho, sem se sentir rebaixado, às vezes é necessário que diminua um pouco a intensidade, né, João? Para que o outro trabalho apareça. Então, Jesus sabia do valor de João. João foi um dos precursores, gente. Preparou a vinda de Jesus. Tanto é que Jesus diz: daqueles de mulher nascidos, João é o maior aqui na terra. Mas o menor no reino dos céus é maior que João. Então, viram, gente? Jesus também estava consciente que naquele momento o trabalho dele era maior, mas existe na imensidão da criação do Pai espíritos com um trabalho muito maior do que Jesus. Então depende a necessidade, mas todos os trabalhos têm utilidade e têm valor. Então Chico tinha a consciência da maturidade e da humildade. Então ele se viu ali necessário diminuir para que o evangelho crescesse. Então, gente, Chico demonstrou a simplicidade e a humildade. Mas tomemos cuidado. Simplicidade não é sinônimo de humildade. É uma característica de uma pessoa humilde. Simplicidade não anda de mãos dadas e nem do lado da humildade. Tem pessoas muito simples que são extremamente orgulhosas.
E tem outras pessoas que não são tão simples e são humildes. Então a simplicidade de Chico, porque as pessoas falam, Chico era simples. Nós temos que entender que a simplicidade de Chico não era simplória. A simplicidade de Chico é como ele vivia. Chico era uma pessoa simples porque ele buscava na vida o necessário e deixava de lado o desejo. O desejo aqui é o supérfluo, gente. Então uma pessoa simples, ela se contenta com aquilo que ela tem. Seguindo o conselho de Paulo na carta aos Filipenses, né? Aprendi a me contentar com o que tenho. Chico aprendeu a contentar com o que tinha. Um trabalhador simples, humilde, que reconhecia a importância de todos os trabalhos, por isso ele nunca se colocou à frente do trabalho. Ele nunca se sentiu o último biscoito do pacote, não, gente. Ele não se colocava como a peça principal. Ele se colocava como mais uma peça de uma engrenagem, entendendo que todas as peças têm que trabalhar em conjunto para se chegar a um objetivo. Então Chico diminuiu para que o evangelho crescesse. Diminuiu para que o pensamento espírita crescesse. Diminuiu para que o evangelho de Jesus crescesse. Então Chico era uma pessoa humilde, mas é necessário também o amor. E Chico tinha o amor. Chico era uma pessoa bondosa, cujo olhar combinava com o seu nome, gente. Cândido. Chico tinha um olhar cândido. Francisco Cândido. Tinha um olhar cândido e brando, mas ao mesmo tempo, gente, maduro e experiente. Chico tinha a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Como Paulo coloca, quando Jesus coloca ali no Evangelho de Mateus, capítulo 10, sede dócil como as pombas e prudente como as serpentes. Porque, gente, doçura sem prudência, desculpa, é ingenuidade. Prudência sem doçura é o orgulho. Então Chico reunia naquele olhar cândido tanto a doçura como a prudência. Aí ele tinha então o equilíbrio. E aí, como a gente costuma falar, os olhos são o espelho da alma. Se o olhar de Chico era amoroso, Chico tinha na alma amor. Então Chico exalava o amor. Nós, se fizermos muito esforço, tá? Nós vamos ter que comprar muita rifa, vocês vão ter que aguentar muito a Liliana falando aqui na frente, o João, a Antonina, vão ter que fazer muita palestra, assistência social ali com a Chile, com a equipe da Chile, com a FAT, nós vamos ter que fazer muitas obras boas. Com muito esforço, nós vamos atingir 2 centímetros de aura vibratória. Chico tinha 10 metros. Consegue imaginar o poder de radiação, de amor de Chico? Então, gente, a simples presença de Chico, ele acalentava. Um olhar de Chico balsamizava. Uma fala de Chico curava as nossas dores. As pessoas dizem que a presença de Chico perfumava o ambiente. Um toque de Chico, dependendo da nossa necessidade, nós podíamos ficar com a mão com o perfume ou com o cheiro do éter, por causa da equipe de cura que às vezes precisava. Então Chico, gente, ele vivenciava, ele exemplificava, ele exalava, ele irradiava amor.
Não um amor para determinada pessoa ou outra, gente. O amor para todos. Apenas amor. O amor sentido, o amor exalado, o amor que Paulo tão bem nos coloca na primeira carta aos Coríntios. Poderia falar a língua dos homens, a dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tine no metal que ecoa. Seria apenas barulho. Poderia dominar todas as ciências, ter todos os dons, até mesmo o da profecia. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. O amor, o verdadeiro amor, não exige, não reclama, não é soberbo, não se envaidece, não é orgulhoso, não é egoísta, não aprisiona. O verdadeiro amor, tudo liberta, tudo ama, tudo exala e tudo sente. Esse era o amor que Paulo tão bem define, lógico a carta é extensa, e Chico sentia. Numa certa reunião mediúnica, um espírito muito agressivo chegou para Chico e disse: eu vou te derrubar. Chico, de uma forma muito serena, falou: meu irmão, você nunca vai me derrubar. Que é isso? Que soberba! Quem você pensa que é? Está se sentindo melhor do que eu? Não, meu irmão. Você nunca vai me derrubar porque eu nunca me levantei. Eu continuo no chão. Então Chico nunca teve a soberba. Nunca se sentiu maior. E motivos, gente, dessas pequenez humanas que tanto nos fazem envaidecer, passaram pela vida de Chico. E Chico nunca se contaminou. Quer ver uma pequenez humana que nos envaidece? Elogio. Quem não se envaidece com um elogio? E o Chico vivia sendo elogiado. Ai, Chico, você é maravilhoso. Chico, pelas suas mãos chegam mensagens. E o Chico, aquele mineirinho, se encolhia. Sou não, minha irmã. Eu sou Francisco. Se tirar o Fran, fica só Cisco. Cisco de Deus. E agora a gente entende porque Chico falava cisco de Deus, né? Lembra que eu falei para vocês da importância do trabalho? Então Chico, cisco é pequenininho, né? E ele sabe que na criação do pai, tudo tem uma finalidade, tudo é útil. Então até o cisquinho tinha a sua utilidade, mas ele sabia que diante da grandeza do trabalho do pai, ele era um cisco. Mas não adiantou, a turma continuava elogiando. Aí o Chico, muitos de vocês conhecem essa história, começou a se chamar verme. Não, eu sou um verme. Eu sou um verme. Emmanuel escutando. Até que um dia Emmanuel chegou e falou: Chico, vem aqui um pouquinho. Você sabia, Chico, que não é todo mundo que pode se considerar um verme? Aí o Chico, naquele jeito mineiro: uai, meu irmão, por quê? Chico, pensa comigo. O verme escava a terra, né? Areja a terra, né? Prepara a terra. Então o verme cumpre bem a tarefa que Deus deu a ele. Muitos de nós, Chico, não cumprem direito a nossa tarefa tão bem como o verme prepara a terra. A partir desse dia, Chico começou a se considerar um subverme. Até comentei com o Cássio, não sei então do que eu vou me considerar, porque se Chico era um subverme. Então, gente, o Chico não se envaidecia, porque quem ama não se envaidece. Chico era bondoso, porque o amor é bom. O amor não deseja o mal. Chico demonstrava isso, gente, mesmo nas diversidades da vida. E olha que o Chico recebia cada uma, né, seu Juca? Nunca, gente, mesmo diante ali quando ele era agredido físico, moralmente, o Chico já recebeu ameaça, tudo. O Chico tinha comportamento e atitude serena de
perdoar. Porque quem ama verdadeiramente perdoa. Uma pessoa chegou para ele e disse: Chico, perdão tem limite? Não tem, meu irmão. Tem sim, Chico. Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7. Está correto, meu irmão. Mas Jesus pediu para a gente perdoar 70 vezes 7 cada falta que a pessoa comete. Então vejam, Chico não discordou, concordou com o limite, mas só expandiu o limite, nos ensinando. Jesus está pedindo, gente, perdoar 70 vezes cada falta, e não 70 vezes 7 a pessoa. Então o amor que Chico atingiu não permitia que ele discordasse, que ele discutisse com a pessoa. Chico não tinha debates acalorados. Sabem por quê? Ele compreendia o entendimento alheio. Sabia que na hora certa a pessoa aumentaria o seu entendimento. Então, gente, Chico, ele não discutia, não brigava. Este era Chico Cândido de Amor Xavier. Uma pessoa que não brigava, uma pessoa que media suas palavras porque ele não queria ferir ninguém. Primava, sim, pela verdade, mas acima de tudo, defendia a bondade. Uma certa ocasião, uma pessoa chegou e falou: Chico, eu só falo a verdade. Eu prismo pela verdade. E olha, se for necessário, eu falo a verdade e doa a quem doer. Porque eu sei, viu, Chico, que tem hora que a verdade é dolorida, mas é necessária. Chico olhou para a pessoa, sorriu e falou: a verdade é necessária quanto necessária. E aí Chico nos deu uma receita na hora de falar a verdade. Chico diz: você pega uma gota de verdade e coloca num litro de amor e depois fala. Uma gota de verdade num litro de amor e depois fale. Quantas vezes, gente, a gente pega uma gota de amor num litro de verdade e falamos? E a nossa verdade dói, a nossa verdade machuca, a nossa verdade fere. Chico, pelo amor que ele sentia, exalava, irradiava e comungava, ele pede uma gota de verdade em um litro de água, um litro de verdade e fale. Esse era o amor que Chico utilizava na vivência do Evangelho. E para a gente encerrar, tem mais uma virtude: exemplificação. Prestem atenção no que Chico nos dizia. Veja bem como você vive, porque pode ser que você seja o único evangelho que o seu próximo saberá ler. Veja bem como você vive. Pode ser que você seja o único evangelho que o seu próximo saberá ler. Então Chico está nos alertando. Veja os exemplos que você está usando na sua vida. É lógico que tudo o que Chico fez foi exemplo. Mas, para a gente encerrar, vamos destacar aquilo que mais projetou Chico: exercício da mediunidade. Aí nós podemos dizer que Chico era um médium extraordinário como pessoa. A mediunidade de Chico era extraordinária, sim. Bacelli resume Chico de uma forma maravilhosa. Porque depois de Jesus, ele é o médium mais perfeito que esteve na Terra. Então Bacelli diz: Chico é a encarnação do livro dos médiuns. Todas as mediunidades do livro dos médiuns, Chico possuía em grau avançado, gente. Muitas nós não temos nem capacidade de compreender e de conhecer. Então, dentro da sua mediunidade extraordinária, ele sempre se colocou à disposição da espiritualidade para servir, respeitando a espiritualidade
e aqueles que ele trazia as mensagens. Então foram milhares de mensagens que acalentou tanto a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, e Chico se dizia: eu sou apenas carteiro de Jesus. Centenas de livros, passou de 500, gente. As pessoas dizem 400 e parece 58. Muita coisa já estava no rascunho para serem editadas. Então, após a sua morte, então passa de 500 livros. Todos os livros de Chico são um verdadeiro roteiro para a nossa vida. Coleções maravilhosas, junto com Emmanuel, que foram o verdadeiro estudo do Evangelho. O melhor tratado, o maior que nós temos de estudos do Evangelho. Com versículos, com parábolas, todas explicando as passagens do Evangelho. Pai nosso, pão nosso, palavras de vida eterna, caminho da luz, fonte viva, são muitos livros, gente. Então o Chico, ele exemplifica aquela frase que Kardec coloca de Jesus no capítulo 25. Dai de graça o que de graça recebestes. E não é só no monetário não, gente, em todos os sentidos. Chico não cobrava financeiramente, não cobrava retribuição. Chico fazia e seguia em frente, não esperava reconhecimento. Então Chico sempre se colocou para ser útil para nós. Então Chico tem as 3 virtudes de vivenciar o Evangelho. Revestiu-se de humildade para vivenciar o amor e exemplificar os ensinos de Jesus. Então, um espírito, como a Fátima nos colocou, que tudo que falar é muito pouco, que quando em 30 de junho de 2002 desencarnou, deixou sobre a terra um rastro de esperança, de amor, de exemplificação, mas também deixou saudades. Saudades da rua São Sebastião ainda descalça, com o cachorro Lorde de José Xavier, dormindo sobre o passeio da casa de João Cândido e Chico, com o brilho de muitas estrelas, distribuindo ternuras pelas noites. Noites maravilhosas aquelas que Chico recolhia as estrelas para entregá-las com versos de amor àqueles que o procuravam. Parava junto de nós, a gola do paletó alta por causa do frio. Quanta coisa bonita Chico nos disse. Quantos ensinamentos que tornaram a nossa vida menos complicada. Chico conseguia fazer com que os elefantes que ocupam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquário. Conseguia fazer com que a amargura, que pesa mais do que chumbo em nossos corações, ficassem mais leve que algodão. Ele parecia um mágico, mas não usava fraque nem cartola, não tinha gestos e nem palavras de mágico, fazia tudo suave e natural. E suave e natural, recolhia do espaço esperanças para distribuir desesperados, doentes e tristes. Chico, como não sentir saudades e não te amar? Se a sua paciência e bondade fizeram adormecer em nossos corações o ódio, amargura e desespero. Chico, como não sentir saudades e não te amar, se as suas palavras tinham a leveza das flores de jasmim, que encheram o nosso coração de perfume e pétalas de esperança. Chico, como não te amar? Se suas mãos distribuíram tantos versos de amor. Chico, como não sentir saudades e não te amar, se tu eras o semeador de amor e de ternura, que nos ensinou
a colher flores fora do jardim e a pisar com a leveza dos passarinhos nos caminhos pedregosos da vida. O que oferecer a Chico pelo seu aniversário? Ele que adormeceu tantas dores e consolou aqueles corações sofridos. Diante de tanta vivência de evangelho, nada teríamos a oferecer, a não ser, Chico, o nosso eterno obrigado. Boa tarde a todos.